Hoje nós teremos um treinamento de hidráulica, do MAP hidráulica para Revit. Eu e a Camila vamos apresentar para vocês. Esse treinamento vai gerar um certificado que vai ser enviado para vocês por e-mail, ok? Para receber o certificado é necessário que vocês passem pelo menos 80% do tempo com a janela aberta, ok? E o foco na janela, obviamente. Esse treinamento está sendo gravado e ele será disponibilizado no nosso canal do YouTube, assim como os outros que vocês podem conferir no nosso canal Office Desk Vídeos. Todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, nos mandem na aba Questions do programa, assim eu consigo ver e, se necessário, passar para a Camila responder ao vivo. Sendo perguntas que eu possa responder por texto, eu respondo no próprio programa. A Camila vai apresentar a parte prática e eu vou apoiar ela com as perguntas. Agora eu vou passar para a Camila e ela vai dar início à parte prática do treinamento. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos estão vendo a minha tela e me ouvindo. Ok. Bom, hoje eu vou estar fazendo um treinamento básico sobre o Luimar. Ah, tá. Ok. Bom, hoje eu vou fazer um treinamento básico sobre a utilização do MAP Hidráulica 2015 para o Revit. Estou utilizando o Revit MAP 2014 e vou começar desde o início, né, até a utilização dos cálculos. Então, assim que a gente abre a plataforma Revit, nós vemos essa tela. Vou clicar em New. Na janela New Project, eu clico no botão Browse. Agora eu vou selecionar um template. Assim que vocês fazem o download do software, vem um template padrão que a Office Desk fornece. Nós estamos com um update para ser realizado e nesse update vai vir um novo template, que é o que eu vou utilizar hoje. Clique em Open. Deixa marcada a opção Create New Project, ok. Assim que o template é aberto, vocês vão ver essa tela com 4 pontinhos pretos, né, que são as elevações, e ela toda branca. Agora nós temos que inserir arquitetura e estrutura. Para inserção desses elementos, a gente clica na aba Insert, Link Revit, e agora é só selecionar o projeto de arquitetura. Então, a gente clica no projeto. Eu sempre coloco na posição de origem para origem. Clica no botão Open. Pronto, então a arquitetura aqui já está ok. Vou clicar no Project Browser na vista tridimensional, 3D. E vocês podem ver que esse é um prédio de 5 andares. Tá? Então a gente vai estar fazendo um projetinho um pouco maior hoje. Novamente vou voltar na vista Plumbing. Bom, nessa arquitetura que eu inseri, não tem os equipamentos aqui do banheiro, então eu vou inseri-los, tá? Através da MAP hidráulica.
Explorer. Na aba Local Libraries vão ter todas as bibliotecas que vocês já baixaram. Caso vocês queiram alguma biblioteca que não esteja na Local Libraries, é só clicar na aba Download Libraries, que vai aparecer todos os fabricantes que a Office Desk possui parceria. Então, vocês podem utilizar essas bibliotecas. Atentando para uma observação que a gente deve utilizar as bibliotecas para cálculo, que a gente recomenda, que é a Celite, a Lorenzetti, temos também a Roca, Insepa, essa biblioteca Office Desk hidráulica, que é genérica, além da Docol e Tigre. As outras bibliotecas, elas não têm os parâmetros para o comando de cálculo, ok? Bom, então vou selecionar aqui na linha Insepa, louças sanitárias, vou utilizar essa cuba e lavatório Bali aqui. Se bem que hoje eu vou utilizar uma diferente. Utilizei essa daqui, da Pacific. Acerte. Com a barra de espaço do teclado, a gente consegue ir rotacionando o lavatório. Vou posicionar esse lavatório aqui. Vou fazer só um banheiro. Novamente, clico no botão Explorer. Vou selecionar a linha da Roca. Nexo, bacia sanitária. E vou utilizar esse vaso sanitário. Novamente, com a barra de espaço, rotaciono o vaso sanitário. Vou inserir também um chuveiro. Explorer, Docol, vou colocar aqui um chuveiro especial, Bona Ducha, clico em qualquer lugar. Depois vou ajustando. A altura do chuveiro a gente ajusta através do Elevation, assim como a altura do lavatório a gente ajusta através desse offset, que eu vou colocar 0,60. Só conferir em que unidade que está, tem metros. Ok, está em 0,60. Bom, na vista 3D, a gente também consegue visualizar o que está acontecendo através utilizando, né, o Section Box. Eu vou colocar aqui só o primeiro pavimento para a gente visualizar. Vou ajustar aqui, para que a gente veja somente esse banheiro. Então aqui, ele está ok. Novamente na vista Plumbing. Pronto. Bom, então agora eu vou começar a fazer o projeto desse banheiro. Vocês podem ver que esse chuveiro está com a saída da água quente para o diâmetro de 20. A tubulação da Tigre, ela tem a Aquaterm, que não possui diâmetro de 20, ele começa 15, 22, depois 35 e por aí vai. Então, é um pouco diferenciado da linha soldável e PPR. Na linha PPR, ela já segue os diâmetros da linha soldável. Então, se a gente for utilizar a linha Aquaterm, é necessário alterar esse diâmetro do chuveiro, tá? Que está 20. Então, a gente clica aqui em Edit Type, e em diâmetro nominal, nós vamos alterar para 22. Apply, ok. Se a gente não fizer essa alteração, vai gerar uma bucha de redução aqui nesse chuveiro que ela não existe. E na hora de rodar o comando de cálculo, o programa não vai reconhecer. Então, alterei aqui para 22. Vou selecionar a linha que eu vou utilizar da Aquaterm.
colocar aqui o diâmetro de 22. Caso vocês queiram utilizar o de 15, né, pode alterar para 15 o diâmetro. Fica a critério de vocês. Agora eu vou colocar na altura de 1,10. Faço um pequeno trecho. Altura de 2,75. Apply. Colocar aqui para trás. E aqui eu vou colocar 3 metros, apply. Na verdade, esse trecho aqui eu vou diminuir um pouco, para que a gente possa visualizar aqui direito. Vou colocar aqui 2,50, pronto. Bom, então agora eu vou transformar esse joelho em um T, clicando aqui no maisinho. Draw Pipe. Faço um outro trecho. Vou colocar aqui na altura de 2,50. E agora 3 metros. Apply, apply novamente. Pronto. Bom, então aqui na vista 3D, a gente já consegue visualizar o projeto iniciado. Vou transformar esse T num T misturador, tá? Então eu clico no sobre o T e altero ele aqui na janela de propriedades. Só fiquem atentos, tá? Para colocar o T misturador da Aquaterm, porque tem ele em PPR também. Então vou selecionar esse T. Ele fica inicialmente numa forma um pouco esquisita, tá? Porque ele está conectado ao tubo. Como ele é um T misturador de transição, ele é com diâmetro de 25, porque ele faz a transição para roscável. Diâmetro de 20, é 25 mesmo, de 15 aqui é para 20. Bom, então agora eu vou voltar aqui na vista com Plumbing. Vou inserir o registro, Explorer, linha Docal básicos, registros de gaveta e pressão. Utilizar aqui um registro de pressão de 3/4. Posicioná-lo aqui. Outro cabo conectando do outro lado. Seleciono e deleto. Esse aqui eu vou rotacionar a posição dele. Pronto. Só para verificar se ele ficou realmente conectado, a gente seleciona uma das partes e com o mouse, com o teclado, a gente leva para frente e para trás. Então a gente pode ver que não ficou conectado ainda, tá? Então aqui para conectar, agora sim, ele ficou conectado. E esse eu vou fazer a mesma coisa. Trago ele aqui. Agora sim ele conectou todos eles. Essa é uma recomendação, tá? Para que o comando de cálculo funcione, é necessário que vocês conectem tudo. Tem um comando, tem um botão no Revit que ele ajuda a identificar esses trechos que estão abertos. Então a gente vem aqui em Manage, na aba Análise, e tem esse botão que chama Show Disconnect. Vai abrir essa janela, você seleciona a opção Pipe, ok. Aqui ele vai aparecer um tanto de interrogaçãozinha, aonde mostra
os locais em que está aberto. Então, daqui para cá está aberto, daqui para cá também está aberto, aqui em cima e aqui em cima. Isso é muito legal para a gente ver aonde que está precisando de conectar. Tá? Eu vou retirar essa opção, ok? Só para não ficar muito cheio o projeto. Vou afastar até um pouquinho essa tubulação para a gente colocar aqui o conector. Venho na aba System, Pipe Fittings. Seleciono na barra de propriedades a imagem. Vou selecionar aqui o conector. Aquaterm. Posicionar ele aqui perto do... Pronto. Aqui eu vou alterar o diâmetro para 22. E aqui também eu vou alterar o diâmetro para 22. Pronto. Afastar aqui mais um pouco. Pronto. Na hora que a gente chega nessa etapa, recomendo sempre fazer o trecho de tubulação do joelho para o conector. Senão o software acaba tirando o conector. Então, novamente, do joelho para o conector. Vou salvar o projeto. Só uns instantes. Agora que a gente já terminou essa instalação, nós podemos selecionar um dos componentes. Eu selecionei aqui o T-misturador e vou trazer tudo para frente. Isso é até bom para que a gente verifique também se está tudo conectado. Então, eu vou chegando um pouco mais para frente. Pronto. Novamente, eu vou colocar na aba Análise, vou aplicar o botão Show Disconnects Pipe, ok. E vocês podem ver que aqueles pontos de desconexão sumiram, porque agora a gente já conectou tudo, tá? Vou tirar aqui. Pronto. Bom, agora eu vou criar, através da aba View, uma seção, que é um corte, para que a gente visualize melhor o que está acontecendo na nossa instalação hidráulica. Só diminuir esse campo de visão. Pronto. Aqui ele está com a opção de visibilidade coarse. Vou colocar aqui, medium, né? Vou colocar fine. E vou selecionar no View Template, que vou deixar all, a opção planta baixa 2D bifilar. Apply, OK. Nesse novo template, a gente já tem esse template de visualização também, tá? Que vocês podem aplicar e fica bem mais fácil. Aqui eu vou transformar o joelho em um T. Aqui também. Selecionar a opção Draw Pipe. Fazer aqui um trecho de tubulação. Na aba System, Pipe Fittings. Clico na janela de propriedades e vou selecionar a luva de transição. Luva de transição soldável da Aquaterm.
Clico. Vou alterar aqui o diâmetro para 25. Pronto. Bom, então agora eu vou clicar na aba Map Hidráulica Explorer e inserir o registro de gaveta. Então, selecionar aqui o registro de gaveta de 3/4. Posiciono no centro da tubulação. A altura a gente não precisa preocupar agora, tá? Então, vou deletar essa tubulação, essa. Essa aqui a gente pode deletar tudo, que ela vai virar água fria. E essa de cá. Bom, como já tem um conector inserido, eu clico sobre ele com o botão direito, Create Similar. Seleciono aqui perto do registro. Clico no conector, vou alterar o diâmetro para... Aqui é 22 mesmo. Aqui onde conecta no registro é 25. E aqui 25. Faço a mesma coisa com o outro registro. Há uma observação, é sempre colocar a arquitetura com pino. Tá? Eu tinha me esquecido disso. Senão a gente acaba movimentando ela sem querer. Aqui eu coloquei o diâmetro contrário. 22. E aqui 25. Seleciono na aba System Pipe Fittings e vou utilizar agora o adaptador curto com bolsa e rosca, que é da linha soldável. Ele colocou no local errado. Para inverter o sentido, é só clicar aqui em inverter o sentido e passar o diâmetro para 25. Prontinho. Para conectar no registro, eu clico no T, Draw Pipe, clico no registro. Clico no conector, né? Novamente, Draw Pipe. E clico no conector. Aqui, novamente, eu clico na conexão, no joelho, Draw Pipe, no conector. Seleciono o registro e na janela de propriedades eu vou ajustar a altura desse registro para 1,80. Aqui eu tenho que alterar também o diâmetro para ficar 25 para 25. Agora o adaptador ficou com a visualização correta. Vou passar para a visualização em planta. Seleciono Pipe. Água fria marrom soldável. Colocar na altura aqui de 2,50. Uma outra observação é o seguinte, ao selecionar o pipe, eu vou colocar aqui na opção Domestic Cold Water. Eu vou fazer aqui uma tubulação primeiro. Água fria soldável. Vocês podem ver que ele está com o sistema de água quente, tá? Vou vir aqui.
fazer um corte, que ele não está querendo deixar eu conectar pelo plumbing. Vou conectar. Eu vou tirar essa visualização. Vou fazer aqui uma tubulação com... Quero fazer tubulação aqui com sistema de água fria. Do water. Pronto. Ok. Vou deixar aqui dessa forma. Bom, agora eu vou selecionar a tubulação do vaso sanitário primeiro. Verifico aqui a linha, água fria marrom. Mas como que você fez essa parte? Tem duas propriedades. Uma que sempre retorna aqui e outra que retorna. Vou passar esse trecho para esse joelho para ser um T. Quando você cria um padrão lá, para saber se ele existe, como que você faz? Você sempre salva o dedo esquerdo. Vou fazer aqui ao contrário. Passar, por exemplo. Você já tem dedo esquerdo. Draw pipe, que é o joelho, fica aqui. Ok. Bom. Então aqui eu vou aumentar meu corte, a visualização do meu corte. Prontinho. Bom, então agora eu não vou fazer a parte de água quente, por enquanto, desse lavatório, tá? E no chuveiro, eu vou fazer... Isso. E aqui no chuveiro, eu vou deletar e vou usar aqui nesse trechinho um comando que é o cap opens, que ele coloca um cap nesse finalzinho. Isso porque na hora de gerar o cálculo a gente tem que gerar só na parte de água fria e não pode ter sistemas circulares, tá? Então aqui é vista em planta e visto tridimensional. Bom, aqui, como é o primeiro pavimento, eu vou deixar um joelho mesmo. Para os demais pavimentos, para a gente copiar a instalação hidráulica, a gente seleciona tudo, um Ctrl C, dá um ESC para sair do comando, selecionamos a aba Modify, Paste, selecionamos a opção Align to Select Level, e vou selecionar aqui o nível 2. Aí aqui ele copia. Ah, tem só uma observação.
antes de copiar. Só me ver se eu tirei que parte de copiar. Sim, tirei. Na onde que está a seção? Section. O nível 2 do hidráulico, ele está diferente do nível 2 da arquitetura. Então, eu vou alterar essa altura aqui para 2,80. Ok? Sempre lembrando que o arquitetônico, ele já tem alguns níveis, mas o hidráulico tem que criar de novo. Então, eu vou selecionar aqui Architecture Level e vou criar o nível 3. Então, eu faço ele como se fosse por cima, né, do nível da arquitetura. 5. Aqui é isso, 5.6. Ok. Bom, então, vamos selecionar aqui o 3D novamente. Seleciono tudo, equipamentos, tubos. Ctrl C. Na aba Modify, Paste, Align. Tá vendo que eu criei o nível 3 lá e ele apareceu aqui, tá? Então, aqui o nível 2. Agora, ele está correto, nível 2 copiado. Que antes ele tinha ficado alto, né? E vou colocar aqui o nível 3 também. Ok. Bom, então, vou alterar esse joelho para T. E esse joelho para T. Esse joelho para T. E esse joelho para T. Vou utilizar aqui no plumbing. Vou colocar a visualização só para as prumadas. E agora nós temos que prolongar essas prumadas para unir de um pavimento ao outro. Pronto, então aqui todas as prumadas foram conectadas. Terá aqui para lista 3D, só para vocês visualizarem, tá? Para rodar o comando de cálculo, Map hidráulica, Cold Hot Water, seleciono um trecho, colocar aqui pressão 0, admitindo que a caixa d'água já estivesse aqui, né? Na verdade, eu vou colocar aqui uma pressão de uns 2 metros de coluna d'água para cima, tá? Admitindo que a caixa d'água já esteja lá em cima, ok? Ele pergunta qual que é o eixo de elevação, o Z, se os equipamentos são utilizados simultâneos ou não. Não. Bom, o que está acontecendo aqui? Aqui aparecem um tanto de mensagens, tá vendo? Essas mensagens não são erros do... Vou colocar. Não são erros do programa, não. Só estava falando que elementos foram conectados usando sockets de sistemas diferentes. Exemplo, tubo de esgoto conectado a uma entrada de água fria. No caso aqui, os sistemas diferentes foram água quente com água fria. O que acontece no caso desse chuveiro, né? Quando você tem um chuveiro misturador. E aqui, logo abaixo, depois de todos esses avisos, né? Porque ele faz isso trecho a trecho, ele coloca um aviso desse, nós temos aqui as pressões calculadas. Aí tiveram alguns lugares, né, que deu uma velocidade maior, então ele avisa. E aqui tem um campo que chama destacar de vermelhos os elementos que apresentam erro. Então a gente clica
ele preenche o tubo, tá vendo? De vermelho. Se eu desmarcar, ele desmarca esses trechos, que são justamente os trechos em que estão com o sistema de água quente, de água quente, e a gente aqui está calculando para água fria, entendeu? Então, ele aparece e isso aparece a possibilidade. Caso vocês marquem e fechem, vocês conseguem visualizar todos os trechos que ele marcou, avisando que tem algum erro. Para desfazer essa coloração, a gente tem que dar um Ctrl Z, tá? Porque ele não tira isso a não ser com o Ctrl Z, tá bom? Então, isso também é mais uma observação da utilização aqui do software. Bom, após fazer o cálculo, né, de água fria, a gente, para fazer o de água quente, é o mesmo procedimento, a gente só conecta aqui no chuveiro, desconecta essa parte, para não dar sistema circular, e faz a ligação aqui com o lavatório. Tá? Pode até já fazer no projeto essa ligação do lavatório de uma vez, conectar essa prumada e deixar só o chuveiro aqui, onde eu coloquei esse cap, desconectado. Depois só conectar, só refazer o T. Ok? Bom, então agora eu vou passar para a parte de cálculo de caixa d'água. Então a gente tem um botão Water Tank, que nós podemos selecionar qual que é o tipo de distribuição, se é distribuição indireta, sem bomba, indireta com bomba ou direta. No Brasil a gente não utiliza muito nessa distribuição direta, então vou colocar esse caso aqui indireta com bomba, que seria o caso desse prédio. Próximo. Escolha manual do cálculo, então a gente ou digita essa população, consumo e dá o resultado, ou através da natureza do local. Através da natureza do local, vou colocar um prédio, residência, deixa-me ver. Deixar prédio de apartamentos mesmo. A quantidade de quartos por apartamento, acho que são 2. Que é só um exemplo, tá? Qual a quantidade de quartos? De empregada 0. Quantos apartamentos por andar? São 4. Quantos andares existem no prédio? 5. Então, aqui ele já calcula o consumo. Próximo. Aqui tem um percentual de armazenamento. Por padrão, a gente deixa no reservatório inferior 60% e no superior 40%. Mas vocês podem alterar para o valor que vocês desejarem. Tempo de reserva, a norma pede 24 horas de tempo de reserva, que é igual a um dia. Mas caso vocês, como projetistas, identifiquem que no local é necessário um pouco mais, só colocar 1,25, por exemplo. Aqui ele pergunta se tem reserva de incêndio ou não, tá? Então, no caso de não ter, é só marcar. Clique no próximo. Aqui aparece a memória de cálculo, que pode ser exportada através do botão exportar. Exportar, isso. Então, eu coloquei aqui o nome veio com a extensão RVT, só salvar como RTF. Finalizar. Bom, então aqui nós temos qual que é o dimensionamento desse reservatório. Então, o total dele, do reservatório superior, foi de 8.000 litros. E do inferior de 12.000 litros. Finalizar. Vou fazer aqui os demais elevações. Fiz até a terceira. Architecture level. Fazer aqui o 4. Cinco.
E vou fazer aqui o nível 6. Ok? Bom, agora eu vou inserir uma biblioteca que é minha, mas qualquer um de vocês podem fazer. Isso é para mostrar também que qualquer biblioteca que vocês tenham, né, pode ser utilizada também, com algumas ressalvas. A parte de tubulação para cálculo tem que ser a biblioteca da Tigre, porque ela já está com os parâmetros de cálculo configurados. As bibliotecas de equipamentos, aqui na janela de propriedades, também tem em análise results os parâmetros para cálculo, então a gente tem que utilizar as bibliotecas que a gente disponibiliza, tá, para o cálculo de água fria e quente. Agora, para a caixa d'água, eu fiz aqui uma caixa d'água que ela é de concreto, que isso é muito comum, né? Então, vou selecionar aqui Load Family. Reservatório Open. Clicar aqui no 3D. Vou expandir minha visibilidade da minha edificação. Pronto. Bom, então aqui eu vou inserir a caixa d'água. Acho que ela ficou em Plumbing Fixture. Ela ficou como componente. A outra caixa d'água. Ah, tá aqui. Eu vou alterar ela aqui para o nível 6. Uma, né, para o nível 6. E essa outra eu vou deixar ela no nível 1 com um offset de -2. Apply. Vou colocar menos 1,5. Pronto. Prontinho. Bom, então aqui eu vou clicar nessa última tubulação. Para fazer o restante dos pavimentos é o mesmo procedimento, tá? Vou colocar aqui 6 metros. Ainda não deu. Só esticar essa tubulação. Draw pipe. Agora eu tenho que fazer isso em planta. No Revit tem algumas visualizações que são melhores que em outras, tá? Para mexer aqui no barrilete, eu vou retirar essa visualização dos demais pavimentos e deixar que só controlar a vista que só do barrilete. Deixa a caixa d'água aqui. Draw pipe. Selecionar até aqui. A gente pode inserir também o adaptador para a caixa d'água. Tá? Essa caixa d'água que eu inseri, ela tem a opção de a gente configurar a largura, a altura e o comprimento. E aqui aparece o volume dela. Tá? Ela está com o volume de 1,69 metros cúbicos. A gente precisa para essa caixa d'água de 8 metros cúbicos. Então, posso colocar ela aqui com
colocar 3 de largura, mais 3 de altura, e comprimento 2,8. Aqui esse volume que eu coloquei para calcular, deixa eu só ver como que ele está calculando esse volume. Isso é por fórmula, né? Vou colocar aqui, vou adicionar aqui um parâmetro. Volume caixa, dimensões instâncias, ok. E vou colocar aqui igual largura vezes H vezes comprimento. Comprimento, H, largura. Tá dando inconsistente units. Acho que é porque eu coloquei dimension. Vou colocar, adicionar um parâmetro como number, como volume, análise results, é isso. Prontinho. Apply. Ok. Loading the project. Substituir a versão. Pronto. Então aqui tem o volume da caixa, que está dando 27 metros cúbicos. Então vou colocar aqui comprimento 2, largura 1,5. Tá bom, e a altura eu vou deixar 3, porque tem aquela altura que a gente deixa para manutenção, né? Então aqui, ok. Da mesma forma que eu personalizei nessa minha família, vocês podem personalizar de vocês também. Agora eu vou inserir o adaptador, Map Hidráulica, Explorer, Tigre, água fria soldável, adaptadores. Como é uma caixa de concreto, né? Vou colocar esse adaptador com flanges livres. Acho que esse aqui dá. Pronto. E aqui nessa caixa, vou colocá-lo aqui. Acho que esse flange não vai dar. Eu vou colocar esse afastamento estava bom, 32. Esse afastamento que eu vou colocar aqui de 20.
50. Isso. E esse aqui eu vou colocar 10. Apply. Pronto. Acho que nesse caso tinha que ser a outra, né? O outro adaptador. A gente pode trocar aqui também. Adaptador longo. Prontinho, agora sim. Então esse afastamento inicial aqui eu vou colocar, selecionar, só trocar aqui primeiro, seleciono a peça, só peguei esse bocal e trazer ele um pouco para frente. Agora eu vou colocar esse afastamento de 20 e esse de 300. Apply. Prontinho. Acabou que foi na outra parede. Só ver o porquê que eu não estou conseguindo visualizar a caixa d'água. A tampa dela ficou ao contrário. Ficou. Ele não vai mostrar lá o. Isso aqui deixa como aumento, né? Eles não clicam aí agora, né? Me pede aqui um plano. Create similar. Ele vai ficando vazado. Só vou editar aqui minha família. Ah, tá, ele não tá ficando vazado por causa do meu void aqui externo. Coloquei uma altura muito grande, aí ele não ficou vazado. Prontinho, agora sim. Então agora eu vou só arrumar. Aqui. Colocar esse afastamento de 60. Pronto. De 10. Ok. Bom, nós podemos também colocar um registro aqui na Map Hidráulica, Explorer. Na linha da DOCOL, ela tem a linha de registro de gaveta e pressão, que são as linhas mais de acabamento bruto. Tá? Então, eu vou selecionar esse aqui de 3/4. Vou colocar aqui sobre a tubulação. E a gente coloca os adaptadores da mesma forma com a qual a gente coloca os outros registros. Tá? Bom, então agora eu também vou inserir uma outra família. É uma família de bombas. Aqui insert, load family.
Clico na família, Open. System. Plumbing Feature. Salvar o projeto. Só um instante enquanto carrega. Acho que ela está como Mechanical Equipment. Isso. Ela está como equipamento mecânico, que, né, também pode ser caracterizado. Nessa bomba eu já coloquei 2 sockets. Tá? Os sockets das bombas normalmente não são os mesmos, não são no mesmo diâmetro que o diâmetro das tubulações que a gente utiliza de sucção e recalque. Então, por isso, a gente às vezes precisa de fazer ou reduções ou ampliações. Então, eu seria que a bomba, eu vou utilizar o comando de Hydraulic Pump para calcular a bomba. Colocar o consumo de água potável diário, que foi de 20 metros cúbicos. Regime de funcionamento é contínuo e descontínuo. Vou colocar descontínuo e 4 horas. Material. Vou utilizar o plástico. Aquaterm. Plástico Aquaterm. Então, ele deu o cálculo do recalque para diâmetro de 42. E para sucção, diâmetro de 54. Eu primeiro faço esse cálculo inicial, fecho, e aí depois eu faço a tubulação. Então eu traço toda a tubulação e depois eu termino de preencher. Tá. Então aqui eu vou utilizar a vista em Plumbing. Explorer. Então, eu vou colocar aqui na aba System. Pipe Fittings. Conector. De 40 para 54. Door Pipe. Draw Pipe. Selecionar a linha aqui da Aquaterm. 54. Uma outra coisa, esse socket aqui ele estava como água fria, né? A gente pode ou deixar ele como água fria, ou se quiser diferenciá-lo como sucção e recalque também tem jeito. Aqui para o pipe, eu vou colocar uma altura negativa para menos 1.5. Apply. Prontinho. Bom, para alterar, eu já tive alguns projetistas já tiveram essa dúvida, né? Para alterar esse sistema, igual que o socket estava água fria, ele fez a tubulação no sistema cold water. Tá? Então a gente não consegue alterar aqui. Para a gente utilizar aquela opção que tem de recalque e sucção, a gente tem que editar o socket
da família. Então, eu clico aqui em Edit Family. Clico no conector e vou colocar o sistema que estava como global, né? Vou utilizar o de sucção, Hydronic Supply. E no outro de recalque. Se a gente quiser, né, criar também um outro sistema, a gente publicou hoje no Map em Pauta, que é o nosso blog, como realizar a criação de novos sistemas. Então, se vocês quiserem saber como criar um sistema, sei lá, por exemplo, o sistema de drenagem, podem estar acessando o Map em Pauta, nosso blog. Tanque Aquaterm. Eu vou colocar a primeira conexão. Então, System, Pipe Fittings. Coloco o conector. Altero o diâmetro aqui para 54. Draw Pipe. Água quente Aquaterm 54. Continuo aqui fazendo o trecho. Vou colocar o offset menos 1,50. Aqui na parte de cima é a mesma coisa. Vista um plumbing. Vou fazer um corte. View Section. Que eu vou aplicar novamente aquela vista bifilar, apply, ok. Que eu vou aumentar um pouquinho. No recalque, vou utilizar também aqui Create Similar. Diâmetro de 25 para 42. Nesse caso aqui eu não sei nem se tem de 3/4 para 42 na Tigre. Tem que verificar, senão a gente vai ter que alterar. Que eu vou só verificar no catálogo. Se a gente colocar essa peça e ela não existir no catálogo da Tigre, ela vai ficar como a peça inexistente, tá? Então, a gente tem que ficar atento para que a gente não crie peças inexistentes. Aqui o conector. Tem de 42 para meia polegada, que é o 50. Então aqui eu vou fazer o seguinte: utilizar um nipple. A gente não tem nipple de bronze, né? Nem ferro, então eu vou usar um nipple que a gente tem, que é na água fria soldável. Que nipple. Eu quero ver se tem. Água fria roscável, tá? Desculpa, eu falei errado. Então a gente tem que a bucha de redução. Utilizar aqui a bucha de redução. Não vai adiantar, tem que ser um nipple mesmo. O nipple e depois a bucha.
Então, o NIPL eu vou utilizar inseri-lo. Com o diâmetro de 25, que é meia para meia. E depois eu vou colocar uma bucha de redução, que vai virar como uma ampliação, né? Então, nós temos ela para meia, de 1 para meia. O 1 é o 32. Vou colocar aqui um create similar, que tem ela de 1 para 1,5, que é igual a 50. Pronto. Então agora posso colocar o conector de 1,5 para 42. Só dar aqui um create pipe, create similar. Draw pipe, que é quaterny. Ele não mudou, não, continuou com o do oro. Só verificar por que ele não pegou o sistema. Fiz uma curvinha aqui. Então aqui, 3D, para a gente verificar. Aqui a gente vai fazendo o caminhamento que for melhor. Tá? Pode colocar os registros, né, união, o que tem para dar manutenção na bomba, a válvula de pé e tudo mais. Bom, o que eu quero demonstrar é que após, né, colocar todas as conexões, fazer toda a tubulação e tudo mais, a gente volta, aqui map hidráulica, hydraulic pump, coloca aqui 20 metros cúbicos, descontínuo, 4, plástico, aí aparecem os diâmetros, definir a perda de carga na sucção. Então aqui a gente coloca comprimentos, comprimento é o comprimento total, tanto na horizontal quanto na vertical, por exemplo, 2 metros. A gente vai selecionar se tem ampliação, se tem redução. Nesse caso teve uma redução gradual. Clique em inserir, depois tem a válvula de pé, inserir, tem o crivo, inserir. Tenho a válvula de gaveta aberta, que é o registro de gaveta, e um joelho, que é o cotovelo ou joelho 90 graus, uma quantidade. Ele calcula automaticamente a perda de carga, ok. A gente define agora a perda de carga no recalque.
Então, aqui nós tivemos uma ampliação gradual, foram mais duas, né? Seria 3. Nós temos 3 joelhos, por exemplo. 90 graus. E tem a válvula de gaveta aberta, que é uma válvula de retenção. Esses equipamentos como válvula de retenção, o registro, tem tudo na biblioteca da DOCOL. Eles em ferro. Comprimento. Vou colocar aqui 6 metros, por exemplo. Ok. Calcula. Agora aqui a gente pode selecionar a opção de sucção positiva ou negativa. Nesse caso, sucção positiva. A altura. Vou colocar aqui. Não, 8 não. 16 metros. 15 metros. E o HS 1,5. Okay. Ele calcula a altura manométrica, a potência da bomba em cavalos em watts. Clique em exportar. Converte bomba. E ele gera o arquivo que dá para abrir no Word. Fechar. Bom, vamos às dúvidas. O Ricardo está perguntando por que foi utilizado a Aquaterm para sucção e recalque. Entendo que deveria ser utilizado PVC soldável ou roscável na família Cold Water, correto? Ricardo, isso fica a critério do projetista. Se por algum motivo técnico, né, foi necessário utilizar o Aquaterm, que é o CPVC, né, devido à pressão ou devido a alguma característica, né, de projeto, pode ser utilizado o CPVC sim. Como tem pessoas que utilizam o PPR, pode utilizar o PVC ou o PVC branco, né, roscável ou soldável, também pode. Tudo vai depender de características de projeto. Às vezes vai ser necessário até um aço, né, um tubo de aço. Então, isso vai depender muito do projeto. O que eu estou fazendo aqui é um exemplo, tá? Não é nada, é um exemplo de como vocês vão fazer um projeto. Eu tenho vídeos de treinamentos que tem essa bomba mais completa, né? Com todas as peças, a válvula de retenção, o crivo. Então, só não vou terminar de fazer porque o nosso tempo já está se esgotando. E nesse treinamento de hoje eu abordei outras coisas que não estão nos treinamentos anteriores. Ok? Mas isso fica a critério de vocês. Outra coisa também que você falou é sobre o sistema, né? Que você colocaria Cold Water. Tem pessoas, tem projetistas que já entraram em contato com a gente querendo que o sistema fosse abastecimento. Então, ele queria criar um sistema com abastecimento. Então, a gente passou o vídeo para ele de como criar um sistema e ele colocou essa tubulação aqui inteira da bomba como abastecimento. Já tem projetistas que gostam de diferenciar como o sistema de sucção e o sistema de recalque. Vou só mostrar, aproveitar aqui para mostrar aqui não dá para alterar, tem que ser aqui no View Template. Aqui nós temos o Hydronic Return. Então aqui eu vou colocar uma cor. Vou colocar essa cian. Ok. E Hydronic Supply. Vou colocar uma outra cor. Deixar de magenta. Ok, aplicar, ok. Aplicar, ok. Então vocês podem ver que dá para diferenciar cor, achura, preenchimento, qualquer coisa para poder diferenciar a tubulação, né? Tem projetista que gosta mesmo de colocar cada tipo de sistema de uma cor e de um tipo de linha, né, diferente. Então isso vai variar. O Ricardo está perguntando, na biblioteca não temos
Não temos a opção de tubo de aço. Ricardo, ainda a Oficidesc ainda não tem parceria com o fabricante de tubos em aço. Tá? Então, as bibliotecas que a gente tem hoje de tubulação é da Tigre. Nós já até tentamos algumas parcerias, mas ainda não foi nada concretizado. Tem mais uma outra mensagem. Tá. Bom, o Ricardo está perguntando, seria possível encaminhar os vídeos demonstrando a utilização dos sistemas? Eu não entendi essa primeira parte. Esse vídeo desse treinamento está sendo gravado e vocês vão ter acesso a ele no YouTube, ok? Pergunto também a possibilidade de encaminhar esse projeto utilizado no treinamento a título de treinamento. Olha, Ricardo, como vocês participaram do treinamento e vocês têm né, o MEP hidráulica, eu vou fornecer esse arquivo do treinamento, ok? Então, caso mais alguém queira esse arquivo, é só anunciar aqui pelo question, que caso muitas pessoas desejem, eu mando para todo mundo, porque como é um arquivo grande, né, às vezes nem todo mundo quer. Mas se todos quiserem. O Daniel está perguntando, gostaria de ver como ficou o arquivo de Word. Ok, Daniel. Eu vou enviar para você, eu vou mostrar aqui agora, só um instante. Vou mostrar aqui os dois arquivos, o da bomba e o do reservatório. Acho que vocês ainda não estão vendo. Pronto. Então, a memória que está à esquerda é do reservatório e o que está à direita é da bomba. Nós temos aqui o cálculo do consumo diário, o tempo de reserva, reserva de incêndio, e isso vocês podem editar. Por exemplo, eu vou colocar tudo aqui com marca-texto, tá? Então, esse que está com marca-texto é o do reservatório e o outro é o sistema para a bomba. Então, a gente tem aqui o valor das peças, o fator K, a quantidade, o somatório, todas as fórmulas utilizadas, tudo está bem detalhadinho, fazendo uma memória de cálculo completa. Ok? E aqui também vocês podem personalizar. Vou colocar aqui a letra vermelha. Ok? Deixe-me ver mais dúvidas. Bom, o Presley está perguntando se é possível transformar um joelho de 90 em 45. Bom, isso não é possível só selecionando o joelho, tá? Porque a mesma família que é de 45, ela é de 90. A forma que você tem, que vou mostrar em planta, é a seguinte. Através de fazer System, Pipe, eu pego o meu tubo e coloco 45 graus nele. Então, ele faz a tubulação de 45. O joelho de 45. Caso eu queira um joelho de 45 a 90 graus, Pipe. Seleciono aqui Slope Down, por exemplo, se eu quiser para baixo. 100% de inclinação. Depois Slope Off. E faço um outro trecho. Vou mostrar através aqui de um corte como que fica. Envio. Tem que ser aqui no plumbing. Tank section. Fine.
Então, aqui ele fica a 45 graus, ok? Bom, ok, muitas pessoas falaram que querem o arquivo, eu vou mandar para todo mundo. O arquivo demonstrando as alterações nas famílias de tubulações que já foram solicitadas pelos clientes, seria possível disponibilizar? Não entendi, Ricardo. Demonstrando alterações nas famílias de tubulações? Quais seriam essas alterações nas famílias? Ah, sim, as cores. Quando eu passei esse arquivo para vocês, quando eu carreguei o novo template, ele vai vir com o template que eu estou utilizando, né? Com esse template que está em fase de testes ainda. Então, vai vir com todas essas cores, vai vir com esse View Template, que é só, né, clicar aqui em View Template, All, depois planta baixa 2D bifilar, Apply, OK, que ele fica assim, todo coloridinho, tá? Então, isso tudo vai vir. Ah, sim. O Luimar está perguntando, você demonstrou o cálculo de bomba e reservatório. Como faço para ter o relatório de perda de carga? Bom, o relatório de perda de carga, ele é salvo. Só um instante que eu vou ver onde que eu salvei. O de cálculo acho que eu não salvei não. Vou só gerar um outro. Só um instante. Aqui mapa hidráulica. Aqui eu já vou colocar 0, né? C. Não. Então aqui a gente clica em exportar. Eu vou salvar. Substituir o que já tinha ali. Report. Aí a gente... Ele não está salvando por cima. Peraí que esse arquivo aqui não está salvando por cima. Só renomear, gerar o cálculo de novo. Ok. Pronto. Enquanto enquanto não atualiza aqui a tela, eu vou só respondendo a pergunta. Gostaria de saber se consigo transformar a distribuição do banheiro em uma isométrica. É só rotacionar, Daniel. Bom, já que aqui já atualizou,
aparece isso aqui. Não, onde está anemia porque deu problema na velocidade, né? Então, por causa disso, vocês podem personalizar, tá? Colorir de amarelo e por aí vai. Então, a gente parece essa planilha para vocês, que é igual a da norma. Só vou responder rapidinho as dúvidas, que a gente já estourou o tempo. Para transformar em isométrica, é só você rotacionar. Igual eu rotacionei aqui, ele vira um isométrico. Através do Section Box. Então, aqui. Por exemplo, eu quero desse banheiro só, o isométrico só do banheirinho que a gente fez. Eu seleciono só o banheiro. Coloco na vista isométrica. Eu vou isolar aqui na altura também só o banheiro. Pronto, então a gente tem o isométrico, ok? Então é dessa forma. E aí, para cada isométrico que você quiser, você faz uma vista diferente. Então você vai ter N vistas, tá? Os clientes já solicitaram a inclusão de hidrantes sprinklers na biblioteca. Já existe algum trabalho da Office Desk nessa linha voltada para o projeto de incêndio? Sim, Ricardo, a gente está com a previsão desse segundo semestre soltar essa biblioteca e a parte de cálculos para incêndio. Então, fique aguardando os nossos newsletters, acompanhe nosso site, Facebook, que nós também vamos estar disponibilizando isso, ok? Bom, como já está na hora, eu vou encerrar a sessão por hoje. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo suporte, ok? Gostaria de agradecer a todos pela participação e uma boa tarde. Obrigada, Gleison. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos.